Bom dia para todos. Quero agradecer ao professor Valdir pelo convite, agradecer a todos que estão aqui presentes por sua atenção, o que eu vou falar, e agradecer a quem estiver assistindo esse evento online, que está sendo transmitido no YouTube e vai ficar também à disposição para o futuro ser consultado. Bem, a mesa de abertura que nos antecedeu, ela já foi assim muito convergente com o que eu vou falar, que é a ideia de aplicar os princípios da bioética para os governantes, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, Porque a bioética, começando na área médica, aqui, a partir aqui, inclusive, de Botucatu, no Brasil, ela tem um sucesso, e esse sucesso, por que não poderia ser transferido para a política? Na década de 90, se falava muito de ética na política, mas a falta de ética cresceu tanto que hoje em dia nem se fala mais de ética em política, se fala mais de conquistar o poder e tal. Mas talvez seja algo um pouco antiquado, mas que me parece até ousado hoje em dia, que é a gente cobrar uma ética dos governantes, que seria algo não partidário, seria para todas as pessoas que pretendem ser governantes, deveriam assumir certos princípios bioéticos. Então, essa que é a minha proposta. Independentemente de partido, ideologia, o que seja, seria uma condição mínima para a pessoa se candidatar a ser governante. Então, isso que seria a bioética da governança, seriam princípios mínimos que todas as pessoas que se dispõem a assumir um cargo de responsabilidade num território de um povo, deveriam assumir, de todos os partidos e posições. Bem, então, começando com a bioética médica, essa bioética médica que se firmou no Brasil, ela é principialista. O que quer dizer isso? Ela é baseada em princípios. Esses princípios, eles não foram tirados da cartola, não. Eles resultam da experiência histórica da humanidade. Se vocês analisarem um pouquinho historicamente, a gente vê que os princípios da bioética correspondem aos 3 ideais da Revolução Francesa. A igualdade, fraternidade e liberdade são os ideais da Revolução Francesa. A igualdade corresponde ao princípio da justiça, a fraternidade corresponde à beneficência e a liberdade corresponde à autonomia. E a não maleficência também se inclui dentro da fraternidade. Então, a bioética médica ela foi em resposta aos abusos feitos pelos nazistas, com experimentos humanos, eventos como o de Tuskegee, nos Estados Unidos, que a população preta era usada como cobaia, e outras aberrações que aconteceram no século XX, mas ela resgata princípios que já vêm de longa data na história da humanidade e que são amplamente aceitos como uma condição mínima de civilidade, de convivência humana. E, atualmente, a humanidade enfrenta crises, crises econômicas, militares, disseminação de conflitos armados, genocídio, crise sanitária, como foi o caso da Covid, o último episódio, mas, infelizmente, pode haver outros. Crise ambiental, não precisa nem dizer aí, toda essa oscilação climática, aquecimento global, chuvas descontroladas, inundações, crise moral também, de perda de valores mais tradicionais e na ausência desses valores não se adota outros, que poderiam suprir a necessidade do ser humano de ter um sentido para a existência, de ter metas. Então, nós temos uma série de crises. E como que os governantes estão respondendo a essa crise? Muito mal. Nós deveríamos ter governantes que tivessem ferramentas para debelar ou minorar os efeitos dessas crises, mas, infelizmente, isso não acontece. Então, isso coloca esse imperativo de nós se estabelecer
critérios mínimos para os governantes, né, nos quais a gente vai votar, vai eleger e vai colocar, né, a responsabilidade de uma cidade, de um estado, de um país nas mãos deles, né. Então, essa situação de crise que a gente vive requer uma retomada da própria ideia de ética da vida, né, de Porter, já citado anteriormente, né, que seria a bioética, seria a ética da vida, seria a promoção da vida em todos os seus aspectos, né? E no caso da governança, dos governantes, promoção da vida humana, social, né? Então, seria a proposta de estabelecer uma bioética da governança, que seriam princípios que os governantes devem seguir para promover a vida. Então, a definição é essa: a bioética da governança são os princípios que os governantes devem seguir, que a sociedade cobra dos governantes, né? Então, junto com colegas, nós escrevemos esse livro aqui, Princípios para a Governança, que saiu na Springer em 2023, tem esse capítulo que a gente propõe a bioética da governança, que eu vou resumir aqui agora para vocês. E para divulgar esse livro, que é um livro assim, de acesso difícil, caro, né, em inglês, eu escrevi um livrinho que chama Salvar o Novo Mundo, né, que é um livrinho assim, que eu tento, uma forma mais literária, ficcional, né, trazer as mesmas ideias que tem nesse livrão aqui. Tá? Então, esses princípios seriam um patamar mínimo para todos os governantes, que a sociedade cobraria dos governantes, né? Esses princípios da bioética da governança extrapolam, evidentemente, a ética médica, incorporando, né, o sucesso da ética médica, mas vão além da ética médica, pois a governança envolve questões sociais, econômicas, de meio ambiente e de desenvolvimento humano em geral, certo? A bioética da governança se estabeleceria por meio de um processo de conscientização a partir das universidades, como estamos fazendo aqui agora, né? Porque, assim, como é que vai se estabelecer a bioética da governança? Se os próprios governantes não seguem uma bioética, tem que ser um movimento da sociedade, né? Como a Marisa Palacios falou, né? Movimento de participação social, de associação, de baixo para cima, né? Mas a universidade tem um papel crucial nisso, né? Porque esse tipo de reflexão é a universidade pública, principalmente, que tem essa importância, esse papel, né, de trazer para a sociedade brasileira, certo? Bem, no Brasil, além da bioética médica, né, na qual o Dr. Saad teve um papel assim de pioneiro, né, e que tem aqui, né, colegas aqui que continuam levando essa bandeira, né, também se desenvolveu a bioética social, citada pelo Rodolfo, né, principalmente o Dr. Vondei Garrafa, né, que era o... E esse grupo brasileiro teve influência na Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, né? Isso é muito importante. Então, nesse livro, nesse capítulo, eu e os outros colegas coautores nos baseamos nessa Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco para propor os princípios da bioética da governança, certo? Também há uma outra iniciativa menos famosa no plano internacional, que é a chamada ética da sustentabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar. A ética da sustentabilidade propôs 3 princípios. A própria sustentabilidade é entendida como a continuidade da vida para as futuras gerações, né? Quer dizer, nós deixamos o planeta em condições que nossos filhos, netos, tenham também condições de vida, né? No mínimo de qualidade. O segundo princípio é da equidade, também mencionado pela Palacios, né? Que é aquela ideia de que todas as vidas têm valor, né? Principalmente quando nós estamos falando de vida humana, né? Não tem, a vida de uma pessoa rica não vale mais do que uma pessoa pobre, né? E a questão da viabilidade, que é importante nessa questão ambiental, é de se
a gente focar em ações efetivas, que podem acontecer. Não adianta a gente ter uma ilusão de que nós vamos preservar a natureza num ponto de equilíbrio imutável. Não, né? O processo é dinâmico. A natureza, ela própria, ela está num processo que é evolutivo, né? Que algumas espécies são extintas, tem situações de instabilidade, né? Mas a ação humana na natureza deve ser de favorecer a estabilidade, a biodiversidade, a manutenção da diversidade, para que o ecossistema tenha condições de se regenerar e de se recuperar das próprias ações humanas, né? Então, seria essa a ideia da ética da sustentabilidade que inspira ações ambientais em vários países, né? Essa ética é assumida nos movimentos ambientalistas, né? E nas propostas de economia verde, economia ecológica, que inclusive recebem financiamentos, né, importantes e que estão em curso, né? Não é o movimento majoritário na economia, que ainda a economia mundial ainda é muito agressiva com o ambiente, mas há vetores aí de correntes que procuram implantar essa ética da sustentabilidade. Então, isso também é relevante para a bioética da governança, evidentemente, né, porque essa relação nossa com o planeta, com as condições de vida no planeta, são determinantes da nossa própria qualidade de vida, né? Então, tudo isso convergiu na Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, que contou com a participação de brasileiros. Eu não sei dizer exatamente o nome, mas vocês devem, o pessoal que é mais da área deve conhecer, né? Então, no livro, nós propomos 12 princípios para a bioética da governança, que eu vou falar rapidamente, né, antes que eu receba uma torta aqui. Tem de chocolate aí? Tem. Tá bom. A primeira, dignidade humana e qualidade de vida, incluindo, claro, o combate à fome, né? Quer dizer, todo governante tem que se comprometer que não haja fome, né? Que o ser humano tenha sua dignidade respeitada contra todo tipo de abuso, violência, né? E que haja um mínimo de qualidade de vida, por exemplo, de questão sanitária, né? de mobilidade urbana, né? Hoje em dia nós temos uma mobilidade urbana insalubre, né? Se anda 5 minutos no trânsito, você fica estressado. Quer dizer, problema para os governantes resolver não falta, né? Mas teria que haver assim, uma adesão a esse princípio, né? E todos os princípios são ideais a serem seguidos, tá? Não quer dizer que isso já aconteça, é princípio justamente para que a gente atue nesse sentido, porque a realidade não é assim, né? Mas a gente gostaria, é um desiderata, né? A gente gostaria que a dignidade humana fosse respeitada e que as ações dos governantes fossem voltadas para considerar cada ser humano como tendo um valor, né, da vida, né, de cada um, né, valorizar a vida de cada pessoa que está naquele território que está sendo governado, né. Segundo, paz, segurança e proteção contra a violência, né. Aí, né, os governantes deveriam estar comprometidos, né, primeiro de manter a paz, né, não inventar guerra, né, porque tem alguns aí que parece que tem uma coceira para criar uma guerra e matar um monte de gente, né? Então, com a paz, com a segurança da população contra, né, a violência, as pessoas têm que se sentir protegidas, o Estado tem que, né, que tem o monopólio da força, deve ter instrumentos suficientes para garantir que as pessoas não sejam alvo de violência, de qualquer tipo de violência. Terceiro, emprego e renda, né? É responsabilidade, sim, do sistema financeiro estatal, né? Está lá entre os objetivos do próprio Banco Central a estabilidade macroeconômica. O que é estabilidade macroeconômica? Está na Constituição, né? É você estar fornecendo a quantidade de dinheiro certo para o povo viver a sua vida e ter dinheiro para fazer as transações, né, para a economia funcionar, para o próprio mercado funcionar. Então, se os governantes colocam ou fazem uma gestão
com muita austeridade demais, no seu Ministério de Economia, né? O que acontece? Acontece que o povo fica sem dinheiro, fica endividado, sem dinheiro. E isso é prejudicial, né? As pessoas vão ficar doentes, estresse, né? Se alimentam mal, né? Não dormem, etc, etc. Isso é prejudicial à vida. Então, e também a questão do emprego, né? Estabilidade macroeconômica quer dizer também que o Estado trabalha para financiar empreendimentos que vão oferecer emprego para o povo, que vão dar oportunidades do povo ter uma renda, né? E se não conseguem desenvolver o sistema produtivo, criar empresas, pelo menos que se tenha um amparo de uma renda básica, ou, no caso do Brasil, a Bolsa Família, por exemplo, né, para aqueles que estão como crianças, né? Que a criança não vai arrumar um emprego e trabalhar e ter uma renda, né? A criança tem que estudar, então tem o Bolsa Família, né? Então, quer dizer, isso é responsabilidade dos governantes, isso não é caridade, não é assistencialismo, pela bioética da governança, tá? 4, não discriminação, né? Na vida social, os governantes têm que zelar para que um setor da sociedade não discrimine, não abuse, não pratique assédios contra outros, né? Isso quer dizer, seria algo muito básico que todos teriam. Um governante não pode incentivar a discriminação de nenhum tipo, né? Pelo contrário, deve incentivar a não discriminação, né? A aceitação da diferença, a convivência pacífica, etc. 5º, não poluição. Isso é um problema grave, né? Você vê, por exemplo, na Amazônia, que mineradoras poluem um rio e os ribeirinhos, os povos originários ali, contraem doenças. Quer dizer, o Estado não poderia deixar isso acontecer, né? Claro que é difícil fiscalizar, né, uma área tão vasta e tal, mas, em princípio, isso aí deveria ser um compromisso dos governantes de evitar que agentes privados poluam e criem resíduos tóxicos que contaminam populações, né? Que isso é prejudicial à vida. Quer dizer, todos esses princípios são para defender a vida do povo, né? Acesso à água, né? Hoje em dia se chega ao ponto, né, de querer privatizar a água e vender a água para as pessoas matar a sede, né? Quer dizer, a água, na bioética da governança, a gente propõe que a água deva ser um bem gratuito, né? Evidentemente, para que todos tenham acesso à água potável, e para isso os governantes têm que fazer as ações necessárias. Direito à educação, né? Esse já está bem estabelecido, né, que as crianças têm direito e o dever, né, de ir para a escola, e tem escolas públicas e tal. Mas também aqui nós sofremos riscos, né, de se transformar a educação num negócio, né, e, de repente, né, as pessoas se verem excluídas do sistema educacional por não poder pagar, né? Isso, quanto mais o ensino, a gente sobe, né, do ensino médio para o superior e especializações, isso aí vai se tornando mais visível, né? Então, oferecer um sistema educacional eficaz, né, para o povo seria também uma responsabilidade dos governantes para o chamado desenvolvimento humano, né? Não sei se vocês estão familiares com o termo desenvolvimento humano, quer dizer, as pessoas poderem realizar suas potencialidades através da educação, né, de ter atendimento em saúde e tal. Então, cada pessoa poder ser aquilo, né, que ela, se não for o que ela quer ser, né, mas que ela possa ser aquilo que ela tem condições de ser, né? Então, oferecer oportunidades para o desenvolvimento humano, né? A educação é fundamental. Direito ao atendimento em saúde, né? Isso aí, eu não vou chover no molhado, né? A gente tem o SUS, que é uma grande conquista, né? E que tem que se avançar cada vez mais para esse atendimento ser pleno, né? Ainda tem 5 minutos, tá bom. Disponibilidade de energia para uso doméstico.
né? Então, tem os tristes apagões, né? Isso é responsabilidade dos governantes, sim, porque eles deveriam manter um fornecimento de energia para uso doméstico que tenha alternativas, né? Caso uma fonte de energia esteja com problemas, tenha outra, etc. Quer dizer, não pode ter apagão, em outras palavras, né? Mobilidade pessoal e comercial, né? Aí entra essa questão aí do transporte público, né? Talvez seja uma utopia querer que o Estado forneça transporte gratuito para todos, mas é preciso avançar em relação ao que nós temos hoje, que o transporte público é muito ruim, né? As pessoas vão usar carros, motocicletas, e as vias não comportam tantos veículos, etc, etc. Então, é preciso resolver esse tipo de problema. Não pode deixar, né, uma cidade, por exemplo, como São Paulo, sofrer engarrafamentos que a pessoa demora 3 horas para chegar da casa no trabalho. Então, a vida dela fica muito prejudicada. Ela vai, né, viver para enfrentar 6 horas por dia no trânsito, né, o restante no trabalho e dormindo. A vida fica muito prejudicada, né? Preservação da biodiversidade e da estabilidade dos ecossistemas, né? A questão aí da chamada economia ecológica, né? A gente não pode pensar só o sistema econômico simplesmente em termos do produto interno bruto, daquelas empresas que geram produtos para o consumo. Nós temos que pensar a economia em relação também com o meio ambiente. Nós temos muitos recursos ambientais que têm valor, né? Tem um valor importante para o ser humano, mas não são comerciais, né? Então, como se diz, às vezes vale mais, em termos capitalistas, derrubar uma árvore e vender madeira do que manter a floresta nativa, né? Só que, do ponto de vista ecológico, vale muito mais, né, a manter a floresta intacta e cumprindo suas funções para a vida do planeta do que, né, cortar a árvore para exportar, né, clandestinamente e tornar meia dúzia de pessoas ricas enquanto a floresta fica degradada, né? E, finalmente, respeito aos conhecimentos e práticas das comunidades tradicionais, né? Ninguém conhece mais os recursos que tem na Amazônia do que os povos originários, né? E tem recursos muito valiosos ali, que, inclusive, a indústria farmacêutica está de olho, né? Então, a gente precisa valorizar o que o povo aprendeu com a sua própria vida, que passou de geração para geração. Esse conhecimento também precisa ser valorizado junto, é claro, com o conhecimento científico, com a pesquisa, desenvolvimento de produtos tecnológicos, tudo bem, mas não vamos criar uma oposição entre a sabedoria popular e a sabedoria científica, né? Bem, então são esses 12 princípios. Agora só vou concluir rapidamente, tá? Esses princípios também seriam úteis para nortear um sistema de comunicação entre o povo e os governantes, porque nesse livro aqui a gente trabalha também, né, com essa questão de que, como disse o Jorge Caldeira, um historiador, né, no Brasil tudo vem de cima para baixo, o povo nunca é ouvido, a não ser quando é para votar, né? No passado nem era, né? Mas a gente propõe aqui um fórum online, né? Isso vem de um artigo de 2014, que inclusive o Valdir é coautor. Por enquanto é uma proposta assim um pouco utópica, mas é uma utopia realizável, né? Que seria um fórum da internet, um fórum oficial em que as pessoas colocariam reclamações, sugestões, solicitações, né? E o sistema geraria um relatório semanal para os governantes no plano municipal, estadual e federal, né? Então, isso seria assim, uma forma... Não é um instrumento decisório, né? Continua tendo lá, né, os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, o Congresso, né, o Senado. Esses são os órgãos decisórios, né? Mas seria uma forma de se ter uma abordagem, assim,
um fluxo contínuo da opinião pública, né, através da internet, que é claro, que presencialmente não dá para reunir todo mundo numa assembleia, né? Então, as pessoas colocariam, entrariam, né, com mensagem de texto, como se fosse um grande WhatsApp, né? E então haveria uma inteligênciazinha artificial ali para compilar e fazer relatórios semanais. Então, o povo de Botucatu, na semana, uma determinada semana, o que foi o mais falado lá? Né? Que é contra a mudança do nome do município, ou que é a favor da mudança. Quer dizer, então seria um sistema que funcionaria continuamente, não seria um plebiscito que acontece de vez em quando, certo? E o que isso tem a ver com a bioética da governança? Seria o seguinte, não dá para a pessoa escrever o que ela quiser, falar, não, o Corinthians é melhor que o Palmeiras. Não, isso não cabe nesse fórum, né? Fórum Oficial Popular Online. Seriam nos itens da bioética da governança. Então, se está faltando água, né? Vai vir um El Nino aí, infelizmente, parece que vai faltar. Então, as pessoas colocariam, está faltando água em tais locais, né? Naquela enchente lá de Porto Alegre, alguém poderia ter colocado, ó, as barragens não estão sendo, a manutenção das barragens não está boa, né? Então isso já auxiliaria os governantes a ter uma boa atuação, né? O povo se manifestando, tendo um canal para o povo se manifestar. Então seria, né, nesse fórum, teria 12 entradas, né? Uma para cada item da bioética da governança, né? Fora disso, não poderia escrever nada lá. A pessoa fala, meu namorado me traiu. Não, isso não cabe no fórum, né, popular. Seriam questões da governança mesmo, né? E, finalmente, parece absurdo isso, mas você vai ver as notícias que tem online, está lá, que a Virgínia traiu não sei quem, né? Isso aí não, isso está aí no noticiário, mas a Virgínia e o Vini Júnior separaram. Isso, nesse fórum aí não caberia esse tipo de notícia, né? Seria coisa da vida do povo, da vida, né? Da bioética, quer dizer, ética da vida. E, terminando, então, tudo isso levou, né, a um projeto que a gente fez para o CNPq, de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi aprovado, né, e começou esse ano, vai durar 5 anos, chama Informação para uma Economia Solidária e Sustentável, né? E nós temos 11 núcleos em diferentes cidades do país, né, que vão estar atuando, disseminando informação para uma economia solidária e sustentável, e a bioética da governança, né, ela, espero, né, que essa proposta vai se beneficiar também dessa atuação desse instituto, que vai ter uma certa capilaridade, né, junto a escolas do ensino médio, junto ao sistema de educação, e também nós vamos estar atuando nas redes sociais, né? Então, se vocês virem aí, né, a sigla do Instituto é INE2S, né? Como se fosse Inês, mas é Instituto Nacional de Economia Solidária e Sustentável. Então, se vocês virem aí nas redes sociais, por favor, curtam, sigam e ajudem a gente, porque nós estamos nessa luta para mudar, né, a economia, o modo como a gente se relaciona com a natureza, a questão da sustentabilidade, e cobrando isso dos governantes, né? E também na eleição desse ano, eu acho que a gente tem que votar em candidatos que sigam, que tenham uma orientação bioética, né? Se o cara está prometendo matar bandido, né, isso não é bioético, né? Isso vai contra a fraternidade, vai contra a justiça, vai contra todos os princípios da bioética. Então, não vamos votar em quem está querendo promover a morte, né? Vamos votar em quem quer promover a vida, né? Eu não estou fazendo campanha para ninguém aqui, tá? Eu acho que a bioética da governança deve ser para todos, todos os candidatos, todos os partidos, como compromisso mínimo. Tá? Muito obrigado. Oi, bom dia. Obrigada pela mesa. E eu estou atualmente fazendo um curso de licenciatura e, às vezes, com esses desafios, né, como você falou da governança e diversos governantes que estão nos representando, mais ou menos, né, e eu fico muito em dúvida como esses pilares poderiam se articular
nesse tempo que a gente está de capitalismo tardio, né, tudo em nome de um lucro, então eu acho complicado que a gente consiga ter uma ação um pouco mais efetiva. Mas eu penso na maneira prática num conceito mais educacional, né? Como é educacional na minha área. E a bioética, ela poderia ser melhor, né, abordada nas escolas, tanto que muita gente nem sabia, né, desse conceito, dessa área de estudo. Então, você teria um contexto de que a gente podia fazer agora? Ainda mais, né, licenciandos que vão se formar futuros professores, futuros biólogos. Acho que era isso. O Rodolfo traz a questão da bioética social mesmo. E aí a gente tem que citar, né, a Escola de Brasília, o Volney Garrafa, com a bioética da intervenção. Em consequência dos estudos que o Volney Garrafa fez, da bioética da intervenção, é que surgiu, então, a Declaração dos Direitos Humanos e Bioética, que foi uma coisa quase que uma coisa em função da outra, né? E o Volney, nesse aspecto, foi um indivíduo que batalhou muito por essa resolução. E essa resolução, quando foi aprovada, teve uma característica bem interessante mesmo. Os países mais desenvolvidos, eles foram contra a resolução. E foi aprovado num congresso em Paris, e os países, vamos dizer assim, do terceiro mundo, os países em desenvolvimento e tal, é que votaram maciçamente por essa resolução, porque é uma resolução da Unesco, né? É uma resolução da ONU, então é uma coisa que tem que haver essa prática. Eu só queria fazer esse comentário para fazer esse vínculo entre as duas posições, mas eu vou cumprimentar os dois palestrantes. Perfeito. Bem, da colega da educação ali, né? Você tem razão, né? Tem que começar pela educação. Agora, como é que nós estamos no ensino superior, como é que a gente chega no ensino médio, né? Eu acho que tem um canal, que é a extensão universitária, né? Está se tornando muito importante para isso, né? Porque a própria universidade incentiva que a gente tenha atividade de extensão, né? E para os alunos é muito bom ter o contato com a comunidade. Então, esse instituto que a gente criou, que está durando 5 anos, ele trabalha nessa área mesmo de extensão, né? Nós temos bolsas de extensão para alunos do ensino superior, alunos do ensino médio e para professores do ensino superior que estão trabalhando com extensão nessa linha, né, da economia solidária e sustentável. Agora, tem outra parte da sua fala que é mais difícil de responder, né? Você fala, mas como é que a gente vai fazer, lutar pela bioética, pela vida, no capitalismo, né? Bem, eu não sou revolucionário, né? Já fui. Quando eu tinha a idade aí de vocês, eu já fui, mas eu não sou, né? Eu acredito o seguinte, também, eu não acredito que seja possível reformar o capitalismo. De repente, o capitalismo ficar bonzinho, também não acredito. O que sobra, então? Se não é nem revolução, tem a outra situação, é que se criar um caos muito grande, que a humanidade ia acabar se desfazendo com uma bomba atômica, com uma coisa assim, né? Isso aí a gente nem leva em conta, porque é o pior de tudo, é o que a gente não quer, né? Então, o que eu acho que acontece é o seguinte, né? Vamos olhar a passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Tem até aquele filme, aquela série, O Leopardo, né, que é legal, né? Boa parte da nobreza foi contra a burguesia, né? Que a burguesia estava enriquecendo e deslocando, né? Os senhores feudais, que eram os poderosos, estavam perdendo, né, o poder. Agora, uma parte dos senhores feudais aderiu ao capitalismo, né? Então, eu acho que é um pouco isso que pode acontecer hoje em dia, com todas essas iniciativas da bioética, né, uma parte da sociedade, de todas as classes sociais, vai ver a necessidade disso para a própria vida, né? E não sei o que vai acontecer, mas
Vai haver um sistema novo, provavelmente, se o mundo não acabar, vai ter um sistema novo, né? E a gente vai construir esse sistema novo com todos que... não só com um setor da sociedade, vai ter gente de todos os setores, né? Então, por isso que é importante que os vários movimentos se unam, né? Não ficar fogo amigo, né? Briga de um movimento da sociedade contra o outro, né? Que as pessoas tenham uma tolerância com as diferenças que existem, né? Mas que a gente tenha um objetivo maior, que seria justamente esses princípios, né? da bioética aplicados para a vida social. Na verdade, é uma questão colocada que eu achei muito interessante, que é de um dos participantes online, agradecendo mais uma vez aqueles que nos acompanham, né, de forma online também, e contribuindo com suas questões. O Sérgio Abílio Azevedo, ele pergunta: como é que nós, das ciências agrárias, poderíamos relacionar a bioética nas nossas áreas de pesquisa e atuação? Olhando mais para a questão dos desafios climáticos. Acho que essa pergunta é para o Alfredo. E eu vou fazer uma pergunta em inquietação e terapia com o Alfredo aqui, embora o Alfredo não seja psicanalista. Como é que eu sou convidado e participo atualmente para um curso de pós-graduação em ciência florestal com uma disciplina ética, bioética e direitos humanos? Mais alguém, pessoal? Aqui, ó. Tem um... A gente sempre tem que ter orientando com menos de 30, né? É importante. Não sei nem ligar o microfone. O Trajano falou sobre timing, e acho que o Alfredo e o Rodolfo também, de alguma forma, também trouxeram o timing que a gente vive hoje, né? Eu acho que a gente está num momento em que se explicitam ideias que antes seriam impronunciáveis. Hoje você tem governantes, você tem pessoas falando em racismo, misoginia, xenofobia de forma tão aberta e tão explícita que me assusta, tá? Acho que teve um exemplo muito extremado para mim, que foi uma propaganda, não sei se vocês viram, daquela marca de jeans, American Eagle, I have blue jeans, que faz uma corruptela com eu tenho bons genes. I have good genes, I have blue jeans. E foi uma propaganda feita e que vendeu muito jeans. Tá? Que acho que vem bem nessa coisa da eugenia que o Rodolfo tinha trazido. Eu acho que eu sinto falta do constrangimento de se explicitarem ideias como essa. E aí a minha pergunta é, como é que a gente pode discutir, propor, desenvolver princípios de bioética da governança num momento histórico em que se perdeu a vergonha de se explicitar algumas ideias? Legal. Oi, diga, Valdir. Não, só tem que na verdade não é uma pergunta, uma colocação. Só da minha pergunta que eu fiz da pós, viu, Alfredo? Eu fui brincar e esqueci de uma parte dela, né? Eu queria saber se eu estou sendo iludido, que é por uma exigência tão somente da CAPES, para que os cursos de pós-graduação, a partir de agora, coloquem essas disciplinas, e que seria uma maquiagem, uma perfumaria para dizer que estamos fazendo? Ou será que de fato há um interesse real para que nestas áreas haja uma discussão que envolva bioética e direitos humanos? A pergunta completa é essa, e aqui só tem uma questão posta pelo Dilton, que é: infelizmente o Brasil, na sua construção como país, foi moldado à base da eugenia, dentro da fala do Rodolfo, e a formação das instituições foi dada na mesma época em que a eugenia estava em alta no Ocidente. É isso, professor Márcio, obrigado. Bom, obrigado pelas perguntas. A primeira foi sobre a bioética da governança nas ciências agrárias. Eu sugeriria que se consultasse, né, hoje em dia está fácil de encontrar, né, publicações, que se consultasse a ética da sustentabilidade, que é justamente enfocando essas práticas, né, agrárias. No nosso livro aqui, no capítulo de bioética da governança, tem um item sobre agronegócio no Brasil, que é um assunto também complexo.
Eu vou fazer só 2 comentários, né? Primeiro, que em relação aos desafios climáticos, eu acho que essa questão, por exemplo, de captação de carbono não é tão grave, tá? Porque, por exemplo, se você derruba a vegetação nativa e planta cana, a cana também está fazendo fotossíntese, tá, né? O problema aí é mais com a biodiversidade, que você tem uma monocultura de cana, de qualquer coisa, você reduz muito a vida, as outras espécies vegetais e também as animais, né? Você vê que está havendo uma redução da biodiversidade, isso é muito grave. E, né, e o pessoal da área de biologia está estudando isso, né? E realmente é o problema maior. Então, o problema maior não é que tem que aumentar a captura de carbono, eu acho que o problema maior é que há uma redução da biodiversidade, e isso gera uma série de instabilidades do ecossistema e prejudica a vida humana, né? A pergunta do Valdir, eu falei que ia fazer 2 comentários, né? Eu acho que um outro problema grave aí em relação às ciências agrárias é o uso de agrotóxicos, né? Que no Brasil é um absurdo, né? Muita gente está tendo câncer aí por causa de uso de agrotóxico de modo errado nas lavouras, né? No passado, eu lembro aqui no IB, quando tinha o CEATOX, né, o Centro de Atendimento Toxicológico, vinha gente até do Paraná e Santa Catarina com contaminação por agrotóxico, né? As pessoas manuseavam de um modo errado o agrotóxico. Muita gente teve doenças muito graves por causa de mau uso de agrotóxico na lavoura, no agronegócio brasileiro. E também na agricultura familiar, também, né? A falta de informação era muito grande. E mesmo hoje em dia tem lobbies, né, que impedem que esses agrotóxicos sejam proibidos, né? Agrotóxicos que já foram proibidos em outros países, né, aqui continuam sendo usados, né? Então, é uma questão bioética muito séria também nas ciências agrárias. Eu acho o uso principalmente dos chamados defensivos, né, os agrotóxicos. Mas também tem fertilizantes químicos, né, fertilizantes não orgânicos, sei lá, esqueci a termo, que também podem ser prejudiciais, né, de você gerar um produto de qualidade inferior do ponto de vista nutricional, né? Mas, então, seria isso. Aí tem a pergunta do Valdir, né? Como trabalhar com bioética e direitos humanos na pós-graduação da Florestal? É isso. Bem, em relação a direitos humanos, você tem muito aí que tratar, né? A questão, por exemplo, como são tratados os povos originários, né, da floresta, problema de grilagem, como é tratado o trabalhador no campo, questão de trabalho escravo, tudo isso, evidentemente, viola a bioética, né? E na parte propriamente de bioética, minha sugestão seria que você pegasse esses 12 itens da bioética da governança e veja como se aplica nessa área florestal, né? Por exemplo, na área de qualidade de vida, né? Eu até tenho um artiguinho que eu escrevi, publiquei na revista lá da Universidade do Pará, chamado Plantas e a Qualidade de Vida Humana. Né, que a gente não... Existe um negócio que os botânicos chamam de cegueira botânica, né? A gente não vê como as plantas são tão importantes para a nossa vida, né? Mas, se você pensar bem, muito daquilo que a gente considera importante de qualidade de vida vem das plantas, né? A planta é a matéria-prima da qualidade de vida humana, né? Então, nessa parte, o Brasil precisaria desenvolver muito mais o conhecimento do nosso bioma, né, das nossas plantas e do uso humano, né? A gente despreza, por exemplo, os frutos do cerrado, né? Tem uma sorveteria de frutos do cerrado em algumas cidades aqui, mas a maioria do povo desconhece, né? Fala 10 frutas do cerrado, a pessoa talvez não sabe nenhuma, né? Então a gente despreza o nosso bioma, né?
se eu for na Amazônia, então, é um absurdo de recursos do bioma que não são utilizados, ou são, quer dizer, são desprezados, não são nem considerados, né? Mas eu tenho notado ultimamente iniciativas muito interessantes de cooperativas populares, né? Então essa questão do cooperativismo é importante também. Cooperativas populares que, por exemplo, na Amazônia produzem farinhas de plantas não conhecidas aqui no sul, né, no Sudeste. Então, também tem a questão da como as pessoas se organizam para utilizar os recursos do bioma, né? Mas se a gente for seguindo aqui, praticamente todos os itens, desses 12 itens, você pode ver em como isso se coloca dentro da área florestal, né? Não todos, mas pelo menos metade eu acredito que possa ser trabalhado na área florestal. Respeito aos conhecimentos e práticas da comunidade tradicionais, né? Questão da água, né? Que todo mundo daí da biologia já sabe, né? Que você ter uma água potável depende da mata ciliar dos rios, né? E então, se há uma devastação da mata ciliar, vai ter assoreamento do rio, vai ter um monte de problema, né? E despejo de detritos de indústrias e de domésticos nos rios também, a água vai ficar imprópria para consumo, etc. E a pergunta mais difícil do nosso colega lá do Departamento de Educação: como lutar pela bioética da governança se impera no mundo a falta de ética, né? As pessoas estão sem vergonha, elas praticam genocídio assim de cara lavada, né? Como se fosse uma coisa assim normal, né? Eu não tenho a solução, né? Mas obrigado. Eu acho que a gente tem que debater tudo isso nas redes sociais. É o que nós temos, né? Eu sou otimista em relação às redes sociais, né? Quando surgiram, né, o Facebook, tudo, Instagram e tudo mais, vocês conhecem melhor do que eu, pessoal jovem. Tinha o Pierre Levy, que era um teórico francês, que era otimista. Ele achava que a consciência social ia evoluir positivamente, porque as pessoas, né, se deu voz para todo mundo, né? Fulano de tal, ele posta coisa e expressa a sua opinião. Antigamente, só no jornal, só na televisão que havia, né, comunicação, né? Hoje em dia, qualquer pessoa pode colocar lá a sua opinião, participar de debates, e até vender coisa, contratar serviços. Quer dizer, hoje em dia, as redes sociais, né, estou incluindo aí o WhatsApp também, dão muitos recursos para o ser humano se organizar e lutar pelos seus interesses. Mas também, ao mesmo tempo, veio uma série de manipulações, né? O tal do algoritmo. Mas eu acho que esse algoritmo ele não é um vilão tão ruim assim, porque as pessoas postam o que elas querem. A gente cria o conteúdo, né? Depois o algoritmo distribui, mas a gente que cria o conteúdo, né? Eu sou o criador de conteúdo, muitos de vocês devem ser criador de conteúdo, né? Na página lá do Facebook, tá, criador de conteúdo, ou no canal do YouTube, né? Então, tem a oportunidade da gente criar uma consciência bioética, né, que é o título, acho, de um artigo que eu escrevi com o Valdir, consciência bioética, através de, não digo militância, mas através de uma atuação responsável nas redes sociais. Eu acho que eu acho que vai evoluir para isso. Nós estamos numa fase ruim ainda de fake news, de, né, manipulação das opiniões, mas depende de nós. Postar bons conteúdos, criar bons contatos, bons grupos, né, boas comunidades online,